Pessoal, nós estamos passando por um período de guerra na Ucrânia, muita gente falando que a China vai invadir Taiwan, essas coisas assim. Nós temos que ter um mínimo de conhecimento sobre a história da humanidade, porque a nossa referência, que é o YouTube, as coisas que estão aqui, elas são bem rasas, né? As informações são rasas e você não entende a motivação dessas coisas estarem acontecendo hoje em dia. Para a gente saber por que a Europa vive em guerra, Primeira Guerra Mundial, que é o título do texto que eu coloquei, você tem que voltar lá atrás, no Império Romano, que a cultura ocidental e da Grécia Antiga, né? Quando o Império Romano acabou, a Europa foi dividida pelos aqueles povos que não estavam satisfeitos com a concentração de poder. Então aquelas famílias, né, que eram divididas por regiões lá da Europa, eles pegaram lá, cada um pegou uma parte da Europa, que era uma parte do Império, para si, e começaram a governar a região da Europa. Aí você pega lá Europa Ocidental, Europa Oriental, né, Leste Europeu, essas paradas aí. O que acontece? Essas famílias, se você demole, quer dizer, se você não demole e começar a fazer um levantamento sobre sobrenome, árvore genealógica, da onde vem a origem desse pessoal, esse pessoal está aí até hoje. O que acontece? Essas famílias dividiram a Europa no Império Romano e começaram a governar. E automaticamente eles entraram num acordo lá para dividir terra. Então todas essas guerras europeias por divisão de terra é desde essa época do Império Romano. As famílias dividiam, só que eles entravam em guerra, faziam um acordo, aí dividia a terra e resolvia entre eles. Só que conforme a tecnologia e o tempo foi passando, os armamentos foram se desenvolvendo, o poder de destruição desses armamentos cresceram e as guerras foram tomando proporções muito maiores. Só que esse pessoal, como que quem tem muito dinheiro faz? A pessoa que tem muito dinheiro ela não quer se relacionar com quem é duro. Então essas famílias, quando faziam casamentos, divisão de terra, terminava a guerra, eles faziam um acordo lá, dote, ó, você vai levar a minha filha, você vai casar com ela, eu vou te dar tal terra. Então chegou uma época na Europa que todas as monarquias tinham um certo parentesco. Era a rainha da Inglaterra, que era sobrinha do rei da França, que era primo do rei da Prússia, que era pegando lá a situação do Império Germânico, que não, o Império Germânico é a Alemanha hoje em dia, mas da Prússia também era a Alemanha, a Rússia antiga, né, o Império Russo lá, também tinha o Romanov lá, que era tudo parente. Então, se você pegar ali a Europa, se você pegar Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Holanda, esses países da Europa, é todo mundo da mesma família, todo mundo primo. Então a Primeira Guerra Mundial foi tipo uma briga entre família. Todo mundo querendo mostrar, já viu a família quando é muito grande, tá um querendo mostrar que é mais do que o outro, que tem mais coisas do que o outro, que é mais forte do que o outro. A Primeira Guerra Mundial foi exatamente isso. E a sociedade em si, a grande massa, elas não participavam da divisão da riqueza. A riqueza sempre foi concentrada na mão dessas famílias. Se você fosse um plebeu comum, estava lá andando e o caramba, só que você não tinha nenhuma expectativa de ascender economicamente, de desfrutar dessas regalias, porque essas famílias só dividiam as riquezas e as terras entre eles mesmos. Então, vamos lá, é isso. Primeira Guerra Mundial, essa parte aí de guerra entre família. Ah, o estopim histórico que está nos livros fala que a guerra começou porque assassinaram o duque aí, o tal do Francis Ferdinand. Tem até uma banda aí com esse nome aí, um tal de príncipe revoltado lá porque queria melhores condições de vida, de terra. Fizeram a cabeça desse indivíduo aí. A mesma coisa que fazem aqui, pegar jovens, fazer uma lavagem cerebral, falar que ele tem que lutar pela melhoria da classe, e o caramba no final terminou com milhões de mortos, né? Como acontece aí com uma porção de gente aí que é influenciada por coroas, né? Vou falar assim, que na época que eles eram jovens, eles não conseguiram
ter uma iniciativa para mudar a vida deles, então eles começam a influenciar os mais jovens, que não têm a mesma experiência de vida, para os mais jovens, sem experiência, botarem a cara a tapa e causar um desastre. Foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. As famílias se armaram, um querendo mostrar que era mais do que o outro, esperando apenas um motivo. Fizeram vários acordos lá de apoio, no caso de agressão ou de invasão territorial, e teve esse estupim aí. A Inglaterra tinha um acordo de defesa com o pessoal lá da Hungria, com, não sei que Sarajevo, aquela parte ali da Europa ali, como é que é? Da Europa Ocidental, do leste europeu, daquela região ali. Então, começou a guerra, na verdade, usaram essa desculpa para ter um estopim, para o pessoal que é da família tirar a limpo as rivalidades. Antigamente, tinha os espólios de guerra. Quando você ia para a guerra, se você sobrevivesse, você voltava e conseguia promoções militares, conseguia títulos na monarquia. Então a guerra era tipo uma oportunidade para o camarada que não tem nada, que é pobre, ele ascender economicamente na sociedade. Então, se você sobrevivesse, se o seu país ganhasse uma guerra e você tivesse um destaque lá, o rei te dava um título lá de duque para você tomar conta das terras, umas coisas assim. Então, para o pessoal que tinha uma ambição grande, eles foram com tudo para a guerra. Só que a tecnologia tinha avançado muito. Antigamente o pessoal ia para a guerra com espada. Depois ia para a guerra com rifle de um tiro só, quando a pólvora se disseminou a pólvora. Depois inventaram a metralhadora, então a proporção de morte cresceu também, a destruição. Na Primeira Guerra Mundial fizeram armas químicas, gás de cloro, porque quem está perdendo a guerra está querendo sempre pegar um recurso, e a tecnologia está aí para isso, para pegar e virar o jogo, para você ficar e ter a sua vantagem. Então a Primeira Guerra Mundial foi tipo um teste, porque nós estamos no século XXI, no século XX, a tecnologia já tinha avançado bastante. Então nunca tinha tido uma guerra com proporções que esses impérios, né, testaram as tecnologias. E a guerra sempre provoca o avanço tecnológico porque a sociedade perde o critério crítico do que é viável e do que é moral fazer ou não, né? Então começou a Primeira Guerra Mundial por causa disso, por causa de rixa de família. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, terminou porque a logística, né? A logística faz a diferença com toda a guerra. O que é logística? É o suprimento das necessidades de quem está na frente do campo de batalha, na linha de frente. Então, quem está na linha de frente precisa de comida, precisa de munição, precisa de deslocamento, precisa de condições de tomar banho, precisa de um calçado decente para poder se deslocar, para poder andar e não dar frie. Frieira é uma das doenças. Estou só falando do que dá doença do pé, são várias coisas assim. Então, quem tem a melhor logística ganha a guerra. Independente de armamento, quem tem a maior logística. Se você tiver uma quantidade maior de soldados e tiver uma boa logística, você vai ganhar essa guerra. Os generais, eles facilitam a vida porque as manobras, eles conseguem destruir a logística do outro. Se você consegue acabar com o fornecimento de comida, se você consegue acabar com a estrutura de mantimentos no caso do seu inimigo, você vai ter logística e ele não vai ter, e você vai vencer a guerra. Então esses ataques, os generais sabem disso. Então eu falo isso porque eu servi, eu fui intendente, e a minha companhia trabalhava exatamente nesse setor de logística. E é isso que faz a diferença para quem vai vencer uma guerra ou não. Então o que acontece? Quando terminou a guerra, os países vencedores fizeram uma reunião lá entre eles. Eu estou falando de forma simples para vocês entenderem. E resolveram acusar o camarada lá que entrou na guerra, no caso era o mais forte, o primo dele, não tem aquele parente lá, sequelado, que compra o barulho de todo mundo, que provoca a briga? No caso era a Alemanha, no caso da Primeira Guerra Mundial. Chegaram no acordo lá e falaram, ó, você, Alemanha, que deu essa proporção toda, você achava que era forte, que era brabo, que é isso e aquilo, então você vai pagar os espólios, vai pagar os prejuízos e vai arcar com toda no caso, o dinheiro.
todo o custo da reconstrução dos países que foram destruídos e a indenização das pessoas que morreram, das familiares e coisa e tal. Então, empurraram bonito na Alemanha. A Alemanha ficou endividada, perdeu a guerra. Os Estados Unidos, no caso, que dava logística para os países que eles estavam apoiando, não estava apoiando a Alemanha estava com guerra em 2 frontes, estava lutando contra a Rússia, né, no leste, e estava lutando contra a França e a Inglaterra, né, que era do outro lado, que é do ocidente, né? Então, o que acontece? A Alemanha estava com 2 frontes, não dá, ela estava com problema de logística, de suprimentos, né, para pegar e manter os seus soldados, e acabou. Fizeram um acordo lá na França, dentro de um vagão de trem lá, assinaram lá os termos lá de rendição da Alemanha, e a Alemanha perdeu a guerra. E todo mundo que ganhou a guerra empurrou na Alemanha, botou toda a culpa na Alemanha, e a Alemanha teve que arcar com os custos. Um país que já está destruído pela guerra. Destruído não no centro da Alemanha, mas estou falando estruturalmente pelas pessoas, que perderam muita gente aleijada, muita gente com um psicológico ruim, porque as pessoas que quando vão para a guerra, principalmente as pessoas que são jovens, eles vão achando que vão ganhar aquilo é mil maravilha, mas não é assim que a máquina funciona. Então, a Alemanha teve vários problemas, o país estava quebrado financeiramente e não tinha condições nem de manter os próprios cidadãos da Alemanha, teve que arcar com prejuízo, né, de bancar, de pagar todos os países que ganharam e foram destruídos por ela, né, na guerra. Então a Alemanha estava com esse problema. Acabou, Primeira Guerra, fizeram esse acordo. Tudo bem. A Alemanha teve um problema que ela não podia mais nem ter uma quantidade de soldados que ela queria. Os outros países determinaram se a Alemanha podia botar militares em certas áreas. Ela perdeu a autonomia de se auto-administrar. E a Primeira Guerra terminou assim, com um final trágico para a Alemanha, que tomou bonito. É a Primeira Guerra, para vocês entenderem. É uma guerra de família. Para vocês terem outra ideia. Na Rússia, a Rússia só saiu da guerra porque os trabalhadores lá fizeram uma revolução, entraram lá na casa dos Romanov, eu acho que é o nome deles, que eram o rei lá, a rainha, que eram os monarcas lá, mataram todo mundo, mataram o velho, mataram mulher, mataram criança, mataram todo mundo, mataram os Romanov, mataram todo mundo e tomaram o poder. Foi Lenin e implantou lá a linha comunista, que o Lenin foi o primeiro, né, administrador do comunismo lá na Rússia. E saiu da guerra por causa disso, a Rússia se retirou e a Alemanha assinou os termos de rendição para os países do Ocidente. Assim terminou a Primeira Guerra Mundial. Vocês têm que procurar ouvir essas histórias e pegar e confirmar com outras fontes. É bem interessante vocês procurarem essas coisas que eu falo em outras fontes também, porque vocês vão ver que tem uma ligação. E quanto mais vocês leem, vocês estudam, vocês vão ter uma base de comparação. Eu estou falando de uma maneira superficial, só para vocês terem ideia do que aconteceu. Então, toma aí. Tá passando os letreiros aí, se inscreva no canal, contribua no canal. Quem puder, manda um pix aí. E esses são os primeiros vídeos. Eu tinha um outro canal aí que simplesmente eu não conseguia pegar e regular ele direito aí no YouTube. Então eu montei esse canal novo aqui de conteúdos que eu já até tinha, mas vamos lá. A gente só não pode parar de passar a informação de uma maneira simples e direta para vocês, já é? Até mais, até o próximo vídeo.